Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura e Educação de São Paulo. Olá! Eu sou o Lio Gomes, artista orientador de música do Programa Vocacional. Começaremos aqui uma série de pesquisa e estudos da história da música que abrangerá um pouco da trajetória musical e de como surgiu alguns gêneros e estilos musicais. E no que se diz respeito à música popular, podemos entender que os gêneros musicais são representações por quais as pessoas, ou mesmo grupos sociais, desenvolviam e até hoje desenvolvem um padrão de qualidade, que são passados por meio de experiências musicais de uma civilização. A formação das identidades e, melhor dizendo, na maioria dos casos, como forma de protesto e ou movimentos sociais de uma determinada comunidade. Nesse caso, essa música traz traços estéticos compartilhados através de afinidades e gostos comuns de um determinado grupo com algum pensamento filosófico, crítico ou até mesmo político-social que pode causar um impacto cultural dessa música, tida como música popular nos meios urbanos, que incidiu na formação, na construção de grupos sociais com afinidade e identidades musicais. Apresentarei um pouco da nossa história, da nossa música brasileira, a nossa MPB, e destrincharemos a sua história, suas vertentes sonoras, seus pensamentos e, claro, nosso ritmo mais aclamado mundialmente, o samba. Como isso influenciou na nossa música e que se consolidou na história da música popular brasileira como sendo característica da identidade sonora nacional. Mas além do samba, tema que já falaremos em conteúdos próximos, que vamos falar em conteúdos próximos, vamos falar da música que surgiu do ambiente sociocultural, de outras práticas musicais de mercado, de uma época em que o rádio era quem ditava as regras musicais. Falaremos também das experiências estéticas que a nossa música experimentou com os diversos artistas e compositores durante toda a história. E a sua música brasileira? Qual é a sua música brasileira? Então, hoje eu abro as nossas materialidades, os nossos conteúdos, nosso primeiro conteúdo, que não tem imagem, para você se perguntar, cadê a nossa música? Cadê a nossa música brasileira? Em 2011, estreou no programa Brasil da 35ª Mostra de Cinema o documentário MPB, A História que o Brasil Não Conhece, do diretor André Moraes. O documentário é baseado no livro Firework Operation, de Neil Jackman, que revela um plano conspiratório do governo americano e totalmente desconhecido por parte dos brasileiros, a destruição da música brasileira. O curta tenta repensar a história da MPB, música popular brasileira, que a partir dos anos 40 começa a impressionar o mundo pelo seu potencial de criatividade sonora. E como eles tinham medo, do Brasil dominar o mundo no âmbito da cultura musical, alguns artistas oitocentistas daquela época são infiltrados pela turma americana para depurar ou mesmo acabar com a música brasileira. Isso é o que conta no filme. O filme mostra um ensejo fictício, mas, de certa forma, se formos analisar a história, tem-se um fundo de verdade. Se levarmos em consideração que após a parceria de Tom Jobim com Frank Sinatra, e que de certa forma teve uma ascensão da nossa música mundialmente, e que, por outro lado, pode ter sido responsável por proliferar a música brasileira no nosso país e assim dar-se a ideia dessa conspiração dos Estados Unidos contra o Brasil. O filme aí acho que é interessante porque ele vai objetivar a abordagem do extermínio da excelente cultura singular do nosso Brasil. E vale a pena conferir porque talvez hoje estejamos vivendo uma atual crise da nossa MPB. A criatividade é a forma como se faz hoje em dia, com diversas tendências e inspirações em outros artistas, tem florescido um misto de diversidade musical, o que tem enriquecido essa música no âmbito eclético e mundial. Mas, por outro lado, alguns estudiosos do assunto defendem veemente a identidade dos nossos ritmos brasileiros, mesmo com a estética do pop mundial, que invadiram os ouvidos de todos os ouvintes que curtem música com o avanço da tecnologia da informação e, claro, com a globalização. Então eu recomendo que você assista ao documentário, que é bem interessante,
porque será parte do nosso repertório para que nós possamos trabalhar a criatividade musical, a experimentação musical sonora, a apreciação da nossa música brasileira e, claro, né, buscar encontrar novas formas de se fazer música e se ouvir música. Ouça, assista, pense um pouquinho, depois nos falamos novamente. Bom documentário para você. Abraço!